Você já sentiu que a vida te arrancou tudo, e ainda assim, precisou encontrar forças para recomeçar? Esta é a história de Rodrigo, um ex-soldado que perdeu sua esposa num acidente e agora trabalha como cuidador. Ele aceita um emprego simples, cuidar de Beatriz, uma empresária poderosa em recuperação de um acidente. Mas quando ela recebe uma ligação que a faz desabar, o passado de Rodrigo ressurge e ele descobrirá que proteger alguém pode ser a única forma de curar suas próprias feridas. Se você ama histórias que tocam o coração e fazem você refletir sobre segundas chances, deixe seu like agora. Isso me mostra que posso trazer mais narrativas assim para você. E se inscreva no canal ativando o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais e fictícias que vão te fazer sentir, pensar e acreditar que recomeçar sempre é possível. Agora, vamos conhecer Rodrigo. A casa cheirava solidão. Rodrigo Silva acordou mais uma vez às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias nos últimos 3 anos. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já conhecia aquela rotina mecânica, vazia, automática. Ele sentou na beira da cama, os pés descalços, tocando o chão frio, e olhou para o lado vazio, onde Laura costumava dormir. O travesseiro dela ainda estava lá, intocado, guardando o formato de uma presença que nunca mais voltaria. 47 anos, ex-capitão das Forças Especiais do Exército. Medalhas guardadas numa gaveta que ele nunca mais abriu. Rodrigo levantou, caminhou até a cozinha, preparou café preto e amargo. Sobre a mesa, pilhas de contas atrasadas disputavam espaço com currículos impressos, enviados para dezenas de agências de cuidadores. A pensão militar não cobria tudo, e os bicos esporádicos, como segurança de eventos, não eram suficientes. Ele pegou a xícara, levou até a pequena estante da sala e ficou parado diante da foto emoldurada. Laura sorrindo, naquele domingo de sol, 2 meses antes do acidente. Chuva intensa, caminhão desgovernado, sirenes que chegaram tarde demais. Rodrigo fechou os olhos, respirou fundo. O telefone tocou, quebrando o silêncio pesado. Número desconhecido. Ele atendeu com voz controlada. Uma mulher, tom profissional, direto ao ponto, posição disponível, como cuidador particular. Paciente em recuperação física, peça acidente. Pagamento generoso. Início imediato se interessado. Rodrigo olhou novamente para a foto de Laura. Sentiu o peso familiar da culpa apertar seu peito. Ele não sabia que aceitar aquele trabalho mudaria tudo. Novamente, o GPS indicou que ele havia chegado. Rodrigo estacionou sua caminhonete velha em frente ao portão eletrônico imponente, sentindo-se completamente deslocado. Condomínio de luxo, casas que mais pareciam obras de arte arquitetônicas, jardins impecáveis, que provavelmente custavam mais para manter do que ele ganhava em 6 meses. Ele apertou o interfone, identificou-se, o portão deslizou silenciosamente. A mansão era modernista, toda em vidro e concreto aparente, minimalista ao extremo. Uma funcionária de uniforme o recebeu na porta, rosto inexpressivo, cumprimento frio. Ela o conduziu através de um corredor, com piso de mármore, até uma sala ampla, mobília discreta, mas claramente, vista panorâmica para jardim interno, com espelho d'água. Rodrigo permaneceu de pé, mãos cruzadas atrás das costas, postura militar, que nunca o abandonava completamente. Passos arrastados, irregulares, Beatriz Andrade surgiu na entrada da sala. 39 anos, cabelos castanhos presos, num rabo de cavalo severo, olheiras profundas, marcando o rosto que já foi mais cheio, muletas ortopédicas, sustentando o corpo que lutava contra a própria fragilidade. Mas eram os olhos que chamavam a atenção, duros, desconfiados, analisando cada milímetro dele com intensidade quase agressiva. Ela não ofereceu a mão, apenas o estudou em silêncio antes de falar, voz cortante como vidro. Não pediu cuidador, deixou isso claro.
As primeiras 2 semanas estabeleceram um ritmo. Rodrigo acordava às 6 da manhã, preparava café seguindo rigorosamente as instruções médicas deixadas pela nutricionista. Organizava os medicamentos em doses separadas, verificava a agenda de fisioterapia. Beatriz resistia a tudo. Orgulhosa demais para aceitar ajuda ao levantar da cama. Teimosa demais para admitir que sentia dor durante os exercícios. Distante demais para permitir qualquer tipo de proximidade emocional. Mas Rodrigo não forçava nada. Ele simplesmente estava lá, silencioso, eficiente, respeitoso, e observava tudo com olhos treinados para detectar padrões, anomalias, perigos. Notou como ela evitava o corredor leste da casa, aquele que levava à garagem. Como emudecia instantaneamente quando o telefone tocava, corpo se enrijecendo como se esperasse um golpe. Como suas mãos tremiam sutilmente ao segurar certos documentos empresariais que eventualmente revisava. À noite, ele ouvia. Seu quarto ficava no andar térreo, próximo à escada. Por volta das 3 da madrugada, gritos abafados vinham do andar superior. Pesadelos. Rodrigo subia silenciosamente. Ficava no corredor, atento caso ela precisasse de ajuda real, mas nunca invadiu a privacidade dela. Pequenas mudanças começaram a aparecer. Uma tarde, Rodrigo preparou chá de camomila sem ser solicitado. Apenas porque percebeu tensão nos ombros dela após videoconferência difícil. Beatriz pegou a xícara. Murmurou agradecimento quase inaudível. Durante sessão de fisioterapia particularmente dolorosa, ela deixou escapar lágrimas silenciosa. Ele fingiu não ver, mas ajustou o exercício para algo menos agressivo. Depois, enquanto descansavam, ela perguntou sobre a esposa dele. Rodrigo respondeu com voz controlada, mas olhos traindo dor profunda. Acidente 3 anos atrás, rápido demais para despedidas. Beatriz hesitou. Abriu a boca como se fosse compartilhar algo importante. Mas o telefone tocou, e ela empalidece instantaneamente. A semana seguinte trouxe mudança sutil, mas perceptível. Beatriz começou a iniciar conversas, pequenas no começo, depois, cada vez mais pessoais. Durante café da manhã, perguntou se Rodrigo sentia falta da carreira militar. Ele foi honesto. Era bom no que fazia. Muito bom. Mas guerra deixa marcas que não aparecem no corpo. Marcas invisíveis, que sangram por dentro. Ela sentiu como se entendesse perfeitamente o que ele não disse. À tarde, enquanto faziam caminhada lenta pelo jardim, Beatriz revelou fragmentos de sua história. Construiu o império corporativo sozinha, começando como estagiária e escalando cada degrau com unhas e dentes. Casou jovem, divorciou rápido, nunca teve filhos. Dedicou vida inteira ao trabalho. O acidente aconteceu voltando de reunião particularmente tensa com sócio. Carro novo, revisado recentemente, mas freios falharam completamente em descida íngreme. Ela capotou 3 vezes. Sobreviveu, por milagre. Suspeitou imediatamente de adulteração, mas não tinha provas concretas. Polícia investigou superficialmente. Mecânico atestou falha técnica. Caso foi arquivado. Rodrigo notou detalhes importantes. Ela evitava pronunciar o nome do sócio. Mãos tremiam visivelmente ao mencionar a reunião. Olhava por cima do ombro constantemente como se esperasse ser observada. Durante exercício de fisioterapia, ela tropeçou numa transição difícil. Rodrigo a amparou instantaneamente. Braços firmes sustentando o peso dela com facilidade. O momento de vulnerabilidade física transformou-se em algo mais profundo. Beatriz apoiou a cabeça no ombro dele e chorou silenciosamente, não sobre acidente ou dor física, mas sobre solidão corrosiva, de não poder confiar em ninguém, de estar constantemente olhando para trás, de viver com medo paralisante disfarçado de força. Posso confiar em você? Ela sussurrou. Antes que ele responda, o interfone toca. A noite estava tranquila pela primeira vez em semanas. Jantar simples, Rodrigo descobriu que cozinhar o acalmava. Risoto de fungi, salada leve, vinho branco, que Beatriz guardava para ocasiões especiais, mas nunca tinha com quem dividir. Eles conversaram sobre coisas normais, banais, humanas, filmes antigos que amavam, livros que marcaram, lugares que sonhavam conhecer. Ela riu,
Verdadeiramente riu, som que iluminou a sala mais que qualquer lustre. Rodrigo sorriu também, sentindo algo despertar dentro dele depois de anos adormecido. O telefone celular dela vibrou sobre a mesa, rompendo bolha delicada de normalidade. Número desconhecido. Beatriz olhou para a tela, hesitou, mas atendeu quase automaticamente, como reflexo condicionado de executiva que nunca ignora ligações. Alô, voz dela, soou casual, mas Rodrigo já estava em alerta. Voz masculina do outro lado. Impossível não perceber tom baixo, ameaçador, controlado. Rodrigo não conseguia ouvir palavras exatas, mas a entonação era inconfundível. Beatriz congelou. Literalmente congelou, como se o corpo tivesse sido desligado. Rosto perdeu toda a cor, lábios empalideceram. Mãos começaram a tremer tão violentamente que o telefone quase caiu. Rodrigo levantou imediatamente, postura mudando instantaneamente de casual para operacional. Músculos tensos, mente processando ameaças, calculando respostas. A ligação durou menos de 1 minuto, mas pareceu eternidade. Quando ela desligou, estava em pânico completo. Respiração acelerada, irregular, suor brotando na testa, olhos arregalados com terror puro. Ataque de pânico, atingindo o pico rapidamente. Rodrigo agiu sem pensar. Treinamento assumindo o controle, voz calma, mas firme. Ele se ajoelhou na frente dela. Segurou mãos trêmulas dela entre as suas, quentes e firmes. Respire comigo, Beatriz. Inspire, segure. Expire. Olhe para mim. Só para mim. Você está segura. Lentamente. Muito lentamente. Ela retornou. Lágrimas escorreram sem controle. Silêncio pesado tomou conta da sala. Ele vai me matar se eu não assinar. Ela finalmente admite. As comportas se romperam. Beatriz desmoronou completamente, palavras explodindo em torrente caótica. 3 meses de terror represado, finalmente encontrando escape. Eduardo Carvalho, ex-sócio, ex-amante, homem que ela confiou com segredos empresariais e vulnerabilidades pessoais. Relacionamento começou profissional, evoluiu para pessoal, terminou em traição devastadora. Ela descobriu irregularidades nos livros contábeis, desvios milionários arquitetados meticulosamente por ele ao longo de anos. Confrontou Eduardo em reunião privada, acreditando que poderia resolver internamente. Ele negou tudo, virou mesa contra ela. Terminou o relacionamento violentamente. Ameaçou destruir a reputação dela se continuasse investigando. 3 semanas depois, acidente aconteceu. Mecânico que examinou destroços confirmou inicialmente freios adulterados. Corte preciso em tubulação hidráulica. Mas no dia seguinte, mecânico recuou o depoimento completamente. Alegou erro de análise, atestou falha mecânica natural. Desapareceu logo depois. Mudou-se para outro estado. Durante meses de recuperação hospitalar e fisioterapia, Eduardo enviou procuração via advogados. Transferência total de ações empresariais, controle completo ao preço, irrisório, justificado por incapacidade permanente dela. Ameaças começaram sutis, flores com cartões sem assinatura, carros estranhos estacionados em frente ao condomínio, telefonemas mudos, depois ficaram explícitas. Se não assinar, família dela pagaria preço. Pais idosos, sobrinha adolescente. Ela tentou contratar segurança privada. 2 empresas diferentes. Ambas cancelaram contratos misteriosamente, antes mesmo de começar. Tentou procurar polícia, mas sem provas concretas. Apenas paranoia de mulher traumatizada. Sentiu-se completamente encurralada, sozinha, sem opções. Por isso aceitou quando família insistiu em contratar cuidador. Pelo menos alguém estaria na casa. Rodrigo escutou tudo em silêncio absoluto, rosto impassível, mas mente tática processando cada informação, catalogando detalhes, montando o perfil de ameaça. Quando ela terminou, exausta, voz rouca de tanto falar, ele finalmente respondeu com calma inabalável. Você contratou a pessoa certa. Ele não sabe com quem tá mexendo. Rodrigo levantou, caminhou até a janela, observou o perímetro externo com olhos que viam o que pessoas normais não percebem. Então virou-se para Beatriz e começou a falar. Voz controlada,
mas carregada de autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. Ele não foi apenas soldado comum, operações especiais, força de elite focada especificamente em proteção de alvos civis, em zonas de conflito, diplomatas, jornalistas, empresários, operando em territórios hostis. Treinamento incluiu contra-inteligência, segurança pessoal avançada, neutralização de ameaças com força mínima necessária, análise de padrões comportamentais. Depois de deixar serviço ativo, trabalhou temporariamente para a Agência Internacional de Segurança Privada, protegendo executivos em países instáveis. Era bom nisso, muito bom, até que missão na África se estendeu além do previsto. Laura, esposa, estava sozinha no Brasil. Ligou dizendo que se sentia observada, seguida. Ele achou paranoia, prometeu voltar logo. 3 dias depois, ela morreu. Acidente de carro, disseram. Mas Rodrigo nunca acreditou completamente. Nunca pode investigar adequadamente, porque estava a milhares de quilômetros. Culpa o corroeu desde então. Dissolveu o casamento que ele tinha com a vida, transformou em sombra. Agora, com Beatriz, chance de redenção surgia como presente inesperado. Ele não deixaria ninguém machucá-la. Não repetiria erro que o assombrava todas as noites. Traçou plano imediato com precisão militar. Transformar casa em perímetro seguro, sem alarmar vizinhança ou alertar Eduardo. Mapear padrões comportamentais do exócio, coletar evidências utilizáveis legalmente, acionar contatos antigos para a inteligência paralela. Beatriz protestou fracamente. Não queria colocá-lo em perigo. Já havia pessoas demais machucadas por causa dela. Rodrigo sorriu pela primeira vez, desde que aceitou o trabalho. Sorriso que não alcançava olhos, mas carregava determinação férrea. Perigo é o que eu faço de melhor. E fechou cortinas enquanto ativava modo operacional. Transformação começou antes do amanhecer. Rodrigo acordou às 4, fez café forte, ligou para 3 números que não discava há anos. Conversas breves, codificadas, pedidos de favores acumulados. Às 6, pacote discreto foi entregue por motociclista sem identificação. Câmeras minúsculas, dispositivos de monitoramento, equipamento que oficialmente não existia no mercado civil. Ele trabalhou metodicamente, instalando vigilância em pontos estratégicos, entrada principal, garagem, perímetro do jardim, ângulos mortos, tudo camuflado. Invisível, a olho destreinado. Reforçou fechaduras com travas adicionais. Identificou 3 rotas de fuga diferentes. Memorizou tempos de resposta de segurança do condomínio e polícia local. Beatriz observava tudo, impressionada e assustada, em medida igual. Ele assentou, explicou protocolos básicos. Sinais de perigo, procedimentos se alguém invadir, números de emergência programados em sequência específica. Ela aprendeu rápido, absorvendo informações com mesma intensidade que usava em reuniões corporativas. Rodrigo fez mais ligações. Ex-companheiros de unidade, agora espalhados em setores diversos. Tecnologia, jurídico, investigação privada, rede de favores, foi acionada. Informações sobre Eduardo começaram a chegar. Conexões suspeitas com figuras de subúrbio criminal. Histórico de intimidação em negócios anteriores. Empresa paralela registrada em paraíso fiscal. Movimentações financeiras incompatíveis com renda declarada. Peças montando quebra-cabeça maior. Terceira noite após revelação, às 2h15 da madrugada, sensor de movimento no jardim, disparou alerta silencioso no telefone de Rodrigo. 2 homens, vestidos de preto, pulavam o muro lateral. Ele não acordou Beatriz. Simplesmente desceu a escada sem fazer som. Pegou bastão tático guardado estrategicamente. Posicionou-se em sombra próxima à porta dos fundos. Homens arrombaram fechadura externa com facilidade profissional. Quando entraram, Rodrigo os esperava. O movimento foi rápido, preciso, brutal, em eficiência. Primeiro homem foi desarmado e imobilizado em 4 segundos. Segundo tentou reagir. Levou golpe que o deixou inconsciente sem causar dano permanente. Rodrigo os amarrou com presilhas plásticas. Revistou. Fotografou documentos que carregavam. Então ligou para a polícia, reportando tentativa de invasão. Também ligou para contato em departamento investigativo. Passou informações que homens involuntariamente trouxeram. Documentos falsos, equipamento de escuta,
Ordem impressa, com detalhes demais. Eduardo havia cometido erro fatal. Subestimou a preparação de Rodrigo e deixou rastro rastreável. Operação policial foi deflagrada 3 dias depois. Mandados simultâneos, apreensões coordenadas, esquema de corrupção e extorsão, muito maior que caso isolado de Beatriz, foi exposto. Eduardo foi preso tentando fugir para Paraguai. Semanas passaram. Beatriz recuperou o controle da empresa. Saúde física melhorou significativamente. Pesadelos diminuíram. Última cena aconteceu numa manhã clara de domingo. Eles tomavam café na varanda. Brisa suave, pássaros cantando. Normalidade finalmente possível. Beatriz mencionou casualmente que Rodrigo não precisava mais ficar. A ameaça havia passado. Ela estaria bem. Ele concordou, mas não se levantou para ir embora. Ela então fez proposta diferente. Não como cuidador, mas como alguém que pertencia ali. Parte da vida dela. Alguém em quem finalmente podia confiar completamente. Rodrigo olhou a foto de Laura, que sempre carregava no bolso da camisa. Tocou vidro, suavemente. Sussurrou despedida silenciosa. Então sorriu para Beatriz. Sorriso genuíno pela primeira vez em 3 anos. Paz, finalmente encontrada em lugar inesperado. Ele aceitou. Rodrigo não trouxe Laura de volta. Beatriz não apagou cicatrizes do acidente, mas ambos aprenderam algo que só dor profunda pode ensinar. Que cuidar de alguém pode ser forma mais poderosa de curar feridas próprias. Que proteger outra pessoa, às vezes, é a única maneira de salvar a si mesmo. Que segundas chances surgem quando paramos de procurar e simplesmente permitimos que vida aconteça. E você? O que achou dessa história de redenção e recomeço? Deixe nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou? Você já passou por algo que te transformou assim, que te forçou a renascer das próprias cinzas? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Alguém que está lutando contra próprios demônios e precisa lembrar que sempre existe caminho de volta. E lembre-se de se inscrever no canal para não perder próximas histórias. Toda semana eu trago narrativas que vão fazer você sentir vivo, que vão lembrar você da beleza e complexidade da experiência humana. Nos vemos na próxima história. Até lá, cuide de quem você ama.